TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 8 de janeiro. E nesta edição, Petrópolis encerra hoje, quinta-feira, prazo para pagamento com 10% de desconto do IPTU. A Prefeitura faz reparo na rede pluvial do centro. Detran RJ realiza atendimento exclusivo às mulheres neste sábado em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar a transição das aposentadorias no Brasil. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. E nós começamos a nossa edição de hoje com uma informação importante para os petropolitanos. Hoje, dia 8 de janeiro, é o último dia para o pagamento do IPTU em cota única com 10% de desconto. Nós vamos acompanhar agora um vídeo do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, sobre o assunto. Confira. 8 de janeiro. Hoje é o último dia para você conseguir os 10% de desconto pagando seu IPTU em parcela única. Então está aqui no nosso site as informações. Caso você não tenha recebido o carnê na sua residência, você pode pegar o carnê pelo site da Prefeitura ou nos 5 pontos de atendimento que nós temos espalhados pela cidade, além da Secretaria de Fazenda aqui na Quelha. Então você pode vir aqui para ser recebido ou no local mais próximo da sua casa, estará escrito aqui na legenda todas as localidades para facilitar a vida do cidadão. Lembrando que nós teremos agora, em janeiro, 10% de desconto, em fevereiro, 7% de desconto e em março, 5% de desconto. Então, essas são as 3 opções para você pagar o seu carnê com desconto e hoje, dia 8, é o último dia do desconto de 10%. A gente conta com a colaboração de todos vocês. Grande abraço. E olha só, gente, os locais certinhos dos locais que você pode ter esse atendimento estão disponíveis no site correiopetropolitano.com.br e também no site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br. E dando mais detalhes sobre a situação que o prefeito trouxe sobre a questão dos próximos meses da situação dos descontos, o calendário tributário de Petrópolis vai seguir com as seguintes opções para os contribuintes. Como foi dito, a cota única com 7% de desconto tem o vencimento no dia 20 de fevereiro. A cota única com 5% de desconto em 20 de março. E também existe o parcelamento em até 12 vezes, com a primeira parcela sendo no dia 20 de janeiro. Mas aí, nesse caso, não existe o desconto da cota única, diferente do caso de 10%, 7% e 5% que já foi citado. E também a gente tem que destacar que Petrópolis iniciou nesta terça-feira o reparo da rede pluvial na rua Santos Dumont, aqui no centro da cidade. O local foi danificado pelas fortes chuvas que foram registradas no final do ano passado, em dezembro de 2025. O serviço prevê a construção de uma nova caixa de passagem de água, com dimensão maior do que a anterior, na altura do número 973. Os trabalhos estão sendo coordenados pela Secretaria de Obras e fazem parte de um mapeamento que identificou mais de 40 pontos que precisam de algum tipo de intervenção no município. O secretário de Obras, Maurício Veiga, explica o motivo do transtorno na região. O problema principal é que tem um rio que vem lá da Bartolomeu de Gusmão e desce muito galho, muito lixo lá de cima, e isso entra na rede, entope a rede ali da Santos Dumont, e quando entope, as tampas explodem e, vamos dizer, acaba arrebentando o piso. O trânsito no trecho da rua Santos Dumont foi modificado e agentes da CPTrans atuam no local para orientar motoristas e pedestres. Os veículos estão sendo desviados pela rua Visconde da Penha, com saída na rua Doutor Saerpe. Quem segue para o Alto da Serra deve utilizar as ruas Visconde do Bom Retiro e a Rua Teresa, ou a Rua Vereador Arnaldo de Azevedo. Os ônibus que passam pela Santos Dumont tiveram o itinerário alterado temporariamente e, ao todo, 25 linhas são afetadas até o fim da obra. O secretário de Obras explica ainda como os trabalhos estão sendo realizados para a resolução definitiva do problema. Então a gente agora vai fazer uma caixa de passagem ali na rua para que a gente consiga esporadicamente fazer uma limpeza e pelo menos diminuir, mitigar esse risco de ter uma explosão ali, de acontecer o que aconteceu.
né? E além disso, lá em cima no rio, nós vamos colocar umas peças metálicas que vão reter o lixo. E aí a gente esporadicamente também vai fazer uma limpeza antes do verão, durante o verão, que vai mitigar isso tudo. Segundo a Prefeitura, o reparo integra um pacote de intervenções após as chuvas de dezembro, com serviços já concluídos, em andamento e programados para diversas regiões da cidade. E olha só, gente, agora nós vamos voltar em um assunto que nós trouxemos na edição de ontem, sobre a prorrogação dos concursos da CPTrans que foram realizados aqui em Petrópolis. Trouxemos essa informação ontem, mas hoje nós temos também um outro vídeo que foi publicado pelo prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, dessa vez com a participação do presidente da CPTrans, Luciano Moreira. Confira. Prazo prorrogado do concurso CPTrans. Estou aqui acompanhado do nosso presidente Luciano Moreira. Acabamos de editar aqui a portaria para publicação. Para que não tenha especulação, o concurso iria até abril de 2026, a gente está prorrogando por mais 2 anos. Lembrando que em 2025 nós convocamos 38 funcionários para o CPTrans, nossa expectativa é que a gente possa convocar mais em 2026 e também em 2027. Então a gente está já criando essa portaria, prorrogando o prazo para que não tenha nenhum tipo de dúvida, não é isso, Luciano? Exatamente, prefeito. Obrigado pela preocupação com a mobilidade urbana, pela tua excelente liderança. A gente siga trabalhando e chamando esse pessoal para a gente conseguir ter melhores e mais resultados. Gente. Seguimos trabalhando, ganhando para todos. E ainda falando das instituições públicas que são envolvidas no trânsito petropolitano, o Detran do Rio de Janeiro promove neste sábado, dia 10, mais uma edição do Sábado Delas, uma iniciativa que garante atendimento prioritário às mulheres para emissão de nova carteira de identidade nacional. A ação acontece aqui em Petrópolis e também em outras cidades do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como foco principal atender especialmente mulheres chefes de família que precisam do documento para acessar políticas públicas como programas de transferência de renda, benefícios na área da saúde, educação, habitação e outros serviços sociais. Para participar é necessário realizar agendamento prévio pelo site do Detran RJ no endereço www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento pelos números DDD 24 3460 4040, 3460 4041 e 3460 4042. No dia do atendimento, a mulher deve apresentar certidão de nascimento ou casamento original ou cópia autenticada, além do número do CPF e um comprovante de residência. Os postos do Detran funcionarão das 8 horas da manhã ao meio-dia, incluindo o de Petrópolis. Vale destacar que a Carteira de Identidade Nacional emitida pelo Detran RJ desde 2023 tem o CPF como número único de identificação e facilita o acesso aos serviços digitais do governo federal por meio da conta gov.br. E só fazendo um rápido esclarecimento aqui, eu falei de instituições ligadas ao trânsito petropolitano justamente porque o Detran também emite carteira de habilitação. Apesar de ser uma ação voltada para a carteira de identidade, o Detran também tem esse outro serviço, apesar de não ser o serviço prioritário dessa ação que vai ser realizada nesse dia 10 do Sábado Delas. Mas agora, prosseguindo com o nosso programa, a Prefeitura de Petrópolis deu início ao processo de licitação para a instalação de uma nova unidade básica de saúde, uma UBS em Correias, no 2º distrito da cidade. A instalação será feita por meio de verba do Programa de Aceleração de Crescimento do Ministério da Saúde. Já trouxe essa informação ontem para vocês, mas agora com mais informação, uma informação mais completa. O município de Petrópolis vai receber mais um aparelho de saúde para a população. Desta vez, o prefeito da cidade, Ingo Rames, junto ao secretário da Saúde, Aloysio Barbosa, e ao presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, anunciaram uma nova unidade básica de saúde, uma UBS, em Correias. E acabamos de assinar o processo, encaminhando para o setor de licitações para a construção dessa UBS aqui na região de Correias, que ficará próximo ao Hospital Cid Carneiro. A instalação do novo aparelho da saúde municipal foi possibilitada por meio de verba do PAC 2, do Ministério da Saúde. Esse processo todo foi iniciado em setembro de 2025, quando o Luiz Kruzik ainda estava à frente da Secretaria, e hoje a gente assina para encaminhar o dela. Então essa é uma reivindicação da população de Correios. E de acordo com o levantamento realizado em 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aproximadamente 12 mil pessoas vivem na região de Correias e seriam beneficiadas pela instalação da UBS. Atualmente, Petrópolis conta com diversas UBSs espalhadas pelo município,
Por exemplo, nas localidades do Alto da Independência, Araras, Bairro da Glória, Itaipava, Morém, Mosela, Pedro do Rio, Quitandinha, Retiro, Vicenzo Rivete e Oswaldo Cruz. E falando sobre serviços para a população, mais de 400 toneladas de entulho e lixo verde foram recolhidas em menos de 2 dias, em uma operação de limpeza urbana realizada pela Prefeitura, que mobiliza máquinas, caminhões e equipes da Condep em diferentes regiões da cidade. O reforço nos serviços ocorre após as festas de fim de ano, período em que o volume de descarte costuma crescer de forma expressiva e também foi registrado algum tipo de falha na coleta de lixo da cidade. Vale destacar que, mesmo com mau tempo e a ocorrência de chuvas nos últimos dias, os trabalhos seguiram em andamento, com impactos no ritmo das ações, mas sem a interrupção desses serviços. A força-tarefa que foi criada pela Condep tem como objetivo de devolver mais limpeza, segurança e também qualidade de vida à população, além de coibir práticas irregulares que prejudicam a cidade. Além da limpeza, a operação reforça a necessidade de conscientização, tendo em vista que o descarte irregular de entulho em Petrópolis é um crime ambiental e pode resultar em multas de até R$11 mil, além de provocar danos ao meio ambiente, à drenagem urbana e à mobilidade. Nós vamos acompanhar agora um vídeo publicado pela Prefeitura de Petrópolis com a participação da presidente da Condep, Fernanda Ferreira, sobre o trabalho que foi realizado após o fim de ano e também citando um novo serviço disponível aqui na cidade. Coleta de lixo. Estivemos aqui hoje no Eduardo Silveira desde cedo, acompanhado da secretária presidente da Condep, Fernanda Ferreira, diversos colaboradores da operação, motoristas, coletores, enfim, essa turma que trabalha no dia a dia limpando a cidade. Agradecendo a eles pelo trabalho, né? Final de ano, agora Natal, Réveillon, estiveram aqui trabalhando no dia a dia da cidade, sabe que estava um acúmulo muito grande, a gente entende isso, a gente conseguiu reforçar a operação. Nos próximos dias estará 100% regular. Separamos a questão da coleta do entulho. O entulho também tivemos reforço da operação, com o apoio do governo do Estado. Agradecer aqui ao nosso governador Cláudio Castro, nosso secretário de Ambiente, Bernardo Rossi, também pelo suporte. E temos uma novidade agora, a questão do mais um telefone de suporte à população, não é isso, Fernanda? Isso mesmo, prefeito. Conforme a determinação do prefeito, que a Condep esteja mais próxima das comunidades, das pessoas na questão do lixo, para receber direto essa demanda, essa reclamação, nós implantamos um telefone que você liga direto para a Condep, 2292-9500, opção 3. Você fala direto aqui com a coleta e faz a reclamação do lixo na sua rua, na sua cidade. A nossa expectativa é que não tenhamos que usar esse telefone, prefeito, porque a gente está com uma equipe grande trabalhando, os coletores estão na rua, dentro das lixeiras, fazendo a coleta para a gente melhorar esse serviço que nós não conseguimos fazer 100% no final do ano pelo aumento, pela quantidade de lixo que estava na rua, mas nós estamos trabalhando firme para colocar a cidade limpa em ordem, conforme a determinação do senhor e a necessidade da população. É isso, o espaço de vida estará 100% regular e a gente conta com a colaboração de todos vocês. Um grande abraço a todos. E com essas informações, nós encerramos o nosso primeiro bloco e vamos agora para um rápido intervalo. Mas fica por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra.
como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Olha só, gente, estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate, mais especificamente no quadro Correio Político. Isso porque a Prefeitura de Teresópolis divulgou uma nota oficial para esclarecer a readequação do contrato com o Hospital das Clínicas Constantino Otaviano, após a unidade afirmar que poderia haver redução dos serviços prestados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a readequação faz parte de um processo técnico e planejado de reorganização do Plano Operativo Anual, alinhado à Rede Municipal de Atenção à Saúde. O objetivo, de acordo com o município, é fortalecer a atenção primária e qualificar o atendimento ambulatorial especializado, seguindo as diretrizes do SUS. O tema ganhou repercussão depois que o hospital divulgou uma nota, alertando para possíveis impactos no atendimento e levantando preocupações sobre cortes e dívidas acumuladas. Em nota, o Hospital das Clínicas informou que a proposta apresentada pela Prefeitura prevê redução de leitos, internações, cirurgias, exames e consultas, além de apontar um histórico de subfinanciamento e uma dívida total superior a R$ 123 milhões, acumulada por diferentes gestões. Por outro lado, a Prefeitura negou que a readequação represente necessariamente uma redução no atendimento do SUS. Afirmou que reconhece a importância histórica do hospital e informou que somente em 2025 foram repassados cerca de R$ 60 milhões para a unidade. A Secretaria de Saúde destacou ainda que permanece aberta ao diálogo institucional, priorizando a sustentabilidade financeira e o atendimento para a população de Teresópolis. E ainda sobre Teresópolis, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação para a Secretaria Municipal de Urbanismo e a Câmara Municipal para a revogação da lei complementar que permite a construção de edificações de até 60 metros de altura na cidade da Imperatriz. A promotoria também recomenda a suspensão de todos os licenciamentos urbanísticos impactados pela norma.
O Ministério Público aponta que a nova regra urbanística viola princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Teresópolis. De acordo com a promotoria, a norma foi editada sem a realização de estudos técnicos que justifiquem a alteração no perfil arquitetônico da cidade. O MPRJ ressaltou que as mudanças, promovidas pela Câmara Municipal e pela Secretaria de Urbanismo, duplicam o gabarito máximo previsto no Plano Diretor. A lei contempla trechos da Rua Alfredo Rebelo Filho até a Idelgardo Noronha e da Rua Augusto Amaral Peixoto até a Rua Slopper. A mudança permite edificações de até 60 metros de altura, com limitação de 20 pavimentos. As áreas enquadradas na região deverão obrigatoriamente ter mais de 10 mil metros quadrados e as projeções deverão ocupar no máximo 35% da área total do terreno. Segundo o Ministério Público, a lei complementar pode gerar impactos significativos na infraestrutura urbana, na paisagem e no meio ambiente. Outro fator que chama a atenção é que a promotoria destacou que não houve consulta prévia para a sociedade civil, por meio de audiência pública, nem submissão ao Conselho Municipal da cidade e ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A equipe da TV Correio da Manhã questionou tanto a Prefeitura, por meio da Secretaria de Urbanística, quanto a Câmara Municipal de Teresópolis, mas até o fechamento da edição não obtivemos resposta. E, gente, com essas informações, encerramos o nosso Correio Político de hoje. E saindo do nosso Correio Político, nós vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, hoje é quinta-feira, então está naquele momento que é o momento de uma das previsões mais aguardadas da semana, pessoalmente é a minha favorita, previsão do tempo para o sextou. Então estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que a gente acabou de trazer uma matéria dele falando sobre a questão lá de Teresópolis, e agora vai trazer outras informações climáticas e meteorológicas para a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo neste sextou aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, a previsão do tempo para o sextou, como você bem falou, será parecida com a de hoje em todas as cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a sexta-feira será um dia com muitas nuvens e aberturas de sol. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus Celsius. Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no período da tarde. À noite, tem previsão de nevoeiro. E as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus Celsius. Agora aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pancadas de chuva à tarde e no período da noite, o tempo volta a ficar aberto e os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus Celsius. Agora indo para Paraíba do Sul, o dia será de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens já na parte da tarde, noite com pouca nebulosidade e as temperaturas podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus Celsius. E Hugo, para a gente finalizar aqui a previsão do tempo, em Três Rios, a sexta-feira será de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens na parte da tarde e noite com pouca nebulosidade. E em relação às temperaturas, devem ser mínima de 20 e máxima de 31 graus Celsius. Hugo, a gente agora está mudando um pouco o cenário do tempo, porque ao longo dessa semana e na semana passada, as temperaturas estavam muito influenciadas por aquela frente fria. A gente teve um período de chuva, por exemplo, aqui em Petrópolis, e agora as máximas já voltam a aumentar gradativamente, como a gente conversou ontem. Exatamente, Jonathan. As temperaturas estão aumentando gradativamente, como você mesmo disse. O calor está voltando porque essa é a característica da estação. Estamos no verão e o normal é que faça bastante calor. Nós já podemos perceber as duas cidades da região centro-sul com temperaturas máximas acima dos 30 graus e as cidades da região serrana, as temperaturas nessas cidades estão também aumentando, se aproximando dessa casa dos 30 graus, ali já respectivamente nos 27 e 28 graus. Então, o calor está voltando, a estação está voltando e a chuva continua, porque a chuva vai continuar, mas vai mudar um pouco. O que a gente teve nesse momento da frente fria foi aquela chuva fina, aquela chuva que perdura o dia inteiro.
Agora, quando a gente chega nessa temperatura, nesse clima, nessa condição que é a comum do verão, é aquela chuva rápida, aquela chuva realmente chuva de verão, que é aquela pancada de chuva bem forte, porque também é o esperado para a estação, já é o que a gente tem historicamente nessa época do ano. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para o sextou aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, agora nós vamos para a área da saúde. Isso porque a Anvisa autorizou o uso de um novo medicamento para tratamento da fase inicial do Alzheimer. O remédio, chamado Leqembi, atua para retardar o avanço da doença em pacientes com demência leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou um novo medicamento para o tratamento de pacientes diagnosticados na fase inicial da doença Alzheimer. A aprovação do Leqembi foi publicada no Diário Oficial da União no dia 22 do mês passado. O remédio é produzido com o anticorpo lecanemab e é indicado para retardar o declínio cognitivo de pessoas que já apresentam demência leve causada pela doença. De acordo com o registro da Anvisa, o anticorpo atua reduzindo as placas beta-amiloides no cérebro, ou seja, acúmulos que são uma das principais características do Alzheimer. O medicamento é apresentado como uma solução para diluição administrada por infusão. Segundo a Anvisa, a eficácia clínica do remédio foi avaliada em um estudo principal que envolveu 1.795 pessoas com Alzheimer em estado inicial, todas com presença de placas beta-amiloides no cérebro. Os participantes receberam medicamento ou placebo. A principal medida de eficácia foi a mudança nos sintomas ao longo de 18 meses, avaliada por meio da escala de demência CDR-SB, utilizada para medir a gravidade da doença e o impacto do comprometimento cognitivo na vida diária dos pacientes. De acordo com os resultados, no subgrupo de 1.521 pessoas analisadas, os pacientes tratados com o novo medicamento apresentaram um aumento menor na pontuação da escala CDR-SB, em comparação com aqueles que receberam placebo, a que indica uma progressão mais lenta da doença. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai iniciar a aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan a partir do dia 17 de janeiro. A imunização de dose única começa em cidades de 3 estados e será voltada para pessoas entre 15 e 59 anos. Na luta contra a dengue, o Sistema Único de Saúde vai iniciar a aplicação da vacina produzida pelo Instituto Butantan de dose única a partir do dia 17 de janeiro. A estratégia prevê imunizar pelo menos 50% da população dos municípios. O público-alvo será formado por pessoas com idade entre 15 e 59 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, parte das primeiras doses produzidas pelo Instituto será utilizada nesta fase inicial. O primeiro lote também será destinado aos profissionais da atenção primária que atuam nas unidades básicas de saúde. Segundo a pasta, com o aumento da produção de doses, a vacinação será gradualmente ampliada para todo o país. A ideia é começar pela população de 59 anos e avançar até o público de 15 anos, conforme a disponibilidade de doses. Vale destacar que, atualmente, o SUS oferece outra vacina contra a dengue, aplicada em 2 doses, destinada a adolescentes de 10 a 14 anos. Nesta semana, o Instituto Butantan divulgou dados que reforçam a eficácia do novo imunizante. Um estudo publicado em uma revista americana apontou que a vacina reduz a carga viral em pessoas infectadas, o que costuma resultar em quadros menos graves da doença. A pesquisa analisou amostras de 365 voluntários que tiveram dengue sintomática entre 2016 e 2021 em 14 estados brasileiros. Mesmo nos casos em que houve infecção após a vacinação, os níveis do vírus foram significativamente menores em comparação aos não vacinados. A vacina foi aprovada pela Anvisa após 5 anos de acompanhamento de 16 mil voluntários. No público de 12 a 59 anos, faixa etária indicada pela agência reguladora, o imunizante apresentou 74,7% de eficácia geral e 91,6% de eficácia contra casos graves e com sinais de alarme.
E, gente, com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do nosso Correio Petropolitano Debate de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo, para daqui a pouquinho você conferir uma entrevista inédita sobre mudanças na aposentadoria. Vamos lá. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços.
Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e estamos aqui com a advogada Maiara Vasconcelos, que veio conversar com a gente um pouco sobre as mudanças na aposentadoria. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com você, né? Sempre um prazer enorme estar com a equipe, com todos aqui da TV e falando de um tema que eu tenho profundo carinho, respeito e que é a minha vivência diária, né? Que fala um pouquinho sobre a previdência social e especialmente das aposentadorias. É sempre um prazer te receber aqui no programa e, é claro, sempre um prazer também falar para o nosso público, conversar e levar essas informações para o nosso público sobre um tema tão importante também, né, Maiara? Exatamente. Mas, antes da gente começar a abordar essa questão da aposentadoria, dessas mudanças, eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Bom, como vocês já sabem, né, meu nome é Maiara Vasconcelos, sou advogada, atuo na área previdenciária já há alguns anos, né? Nós temos um escritório especializado nessa área do direito e que é uma área que tem sofrido constantes mudanças, né? Especialmente depois da reforma de 2019. Então, assim, é a nossa vivência, a gente trata com muito carinho por ser um direito social, né? Que infelizmente nós vemos aí que é destratado pelos órgãos públicos e trazido com muito desleixo. Maiara, então, para a gente poder começar, nós estamos começando um novo ano, já estamos aqui no iniciozinho, as primeiras semanas de 2026, e eu queria saber o que mudou nesse momento de 2025 para 2026, o que realmente mudou mais, de uma maneira mais expressiva. Perfeito. Nós temos acompanhado os murmurinhos na internet, muitos dizendo que haveria uma mudança no direito previdenciário, quando na verdade nós não temos mudanças, nós temos ali regras programadas que entraram em vigência esse ano. Eu só queria esclarecer isso porque as pessoas podem criar um pânico, né? Teve alteração na lei, nós não tivemos essa alteração. O que nós tivemos foi realmente uma reforma em 2019 que ela extinguiu as aposentadorias que nós estávamos acostumados a ver, como a aposentadoria por tempo de contribuição, onde a mulher, independente da idade, se aposentava com 30 anos e o homem com 35. E com a mudança da lei, a lei extinguiu esse tipo de aposentadoria e criou uma aposentadoria única, que é a aposentadoria que vai levar em consideração a idade e tempo de contribuição. Que aí nós estamos falando da aposentadoria para a mulher aos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, e para o homem, a aposentadoria aos 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. E para aquelas pessoas que estavam no meio do caminho, foram criadas regras de transição para que elas não perdessem o direito a se aposentar por tempo de contribuição e não ser penalizadas por uma regra tão drástica como foi trazido pela emenda. Nesse ponto, nós temos aí duas principais regras de transição que vão sofrer o impacto em relação ao tempo, ao ano. Eu vou falar da regra de aposentadoria com a idade mínima, com tempo de contribuição a idade mínima e a aposentadoria por pontos, tá? O que a lei ela trouxe? Ela trouxe ali como se fosse um pedágio de idade para que os trabalhadores pudessem se aposentar. Nessa regra específica da aposentadoria por tempo de contribuição à idade mínima, o trabalhador homem terá que cumprir pelo menos 35 anos de contribuição e vai exigir dele uma idade mínima. Em 2026, essa idade passa a ser 64 anos e 5 meses. Então, essa é a mudança que muitos estão esperando, quando na verdade já está previsto na emenda 103, que é essa regra de transição. E a regra ela era básica, né? Dizendo que a cada ano após a emenda acrescentaria 6 meses de idade exigido para o trabalhador. E nesses últimos 5 anos nós tivemos aí galgando 6 meses a cada ano e chegamos agora para o homem aos 64 anos e 5 meses. E para a mulher, né, nós temos aí a exigência de 30 anos de contribuição e a idade mínima de 59 anos e 6 meses, né? Então, assim, para aquelas pessoas que estão já nessa faixa etária, que já tem tempo de contribuição, já pode levantar o seu alerta que
pode ser concedida a sua aposentadoria. Mas uma coisa eu gostaria de chamar a atenção, né? Quando a gente fala das principais regras de transição, em específico essas regências que vão ser implementadas em 2026, já estão em vigência, nós não podemos também deixar taxativo esse tempo de contribuição, esse tipo de regra de transição, porque às vezes aquela pessoa que está nos ouvindo, aquele trabalhador, ele pode se encaixar em outras regras de transição que não vão sofrer qualquer tipo de alteração no ano de 2026. Aí eu falo aposentadoria por idade, né, que não sofreu a alteração para esse ano, permanece as regras anteriores, que é muito semelhante com a nova aposentadoria, que a mulher ela vai poder solicitar esse tipo de aposentadoria com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Eu estou falando do pedágio, da aposentadoria por tempo de contribuição, onde eu vou ter a exigência de um pedágio de 50% de tempo de contribuição, que ela é aplicável para aquelas pessoas que em 2019 já tinha ali pelo menos o homem 33 anos de contribuição e a mulher 28. Eu estou falando do pedágio 100%, que é basicamente a mesma regra do pedágio de 50%, só vai te exigir um tempo a mais de contribuição para você ter um salário-benefício melhor. São regras que, embora não vão sofrer alteração no ano de 2026, é importante que as pessoas se atentem, porque ela pode fazer juiz ao melhor benefício, inclusive já poderia estar aposentada e às vezes não sabe. Então, quando a gente começa a falar das mudanças, aí vem a rede social falando das duas principais alterações, que é a regra de pontos e a da idade mínima progressiva, as pessoas elas acabam taxando que aquele ali seria a única forma de se aposentar, quando, na verdade, se avaliar o tempo contributivo dela, ela pode se encaixar em outras regras de transição que também estão em vigência. Esse é até um ponto importante de ser destacado, que é para justamente a pessoa, a população, essa pessoa que está nesse processo de poder se aposentar, ser um futuro aposentado, a pessoa justamente tem que entender um pouco melhor sobre o assunto. Então é importante essa conversa para justamente a pessoa entender que, às vezes, tal mudança está acontecendo, está sendo implementada nesse momento, como você mesmo disse, mas que outras situações também a pessoa pode se enquadrar e assim ser beneficiada de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficaz. Um outro ponto que você destacou, que eu acho que é importante a gente falar mais uma vez, é justamente sobre essa questão que essa mudança, essa reforma da Previdência de 2019, que vem sendo colocada cada ano um pouco mais em prática, cada ano com uma pequena mudança, é algo muito importante da gente destacar, que não é uma mudança de agora, já é algo que já estava anunciado desde 2019, quando essa reforma foi aprovada, só que ela tem que acontecer de maneira gradativa para não ser uma mudança que vai prejudicar a população, não é mesmo, Mayara? Exatamente. Prejudicar, na nossa visão jurídica, já prejudicou e muito, porque foi criado novos requisitos que antes não eram exigidos para as pessoas se aposentarem, né? Então, eu estou falando, às vezes, de pessoas que estão cumprindo regras de transição, que poderiam ter se aposentado já porque cumpriram os 35 anos e, por causa do pedágio, tem que cumprir 40 anos de contribuição. Então, assim, cada caso é até redundante falar, mas é um caso. E o que mais, às vezes, nos chateia em relação ao órgão público é que as pessoas se dirigem ao INSS, buscam informação sobre o seu cálculo, sobre as formas de aposentadoria e não tem esse serviço a pronto entrega, né? E aí o governo criou o aplicativo do meu INSS, aquela simulação em que as pessoas entram ali, não entendem nada, e muitas das vezes aquela simulação nem está correta, porque o INSS ele utiliza uma inteligência artificial para fazer uma avaliação no seu histórico de contribuição. Se o seu histórico de contribuição tiver alguma lacuna, alguma informação faltante, a inteligência ela não lê e ela descarta aquele tempo. Então, eu estou falando daqueles aqueles trabalhadores que tiveram a carteira assinada, mas por algum motivo o empregador não recolheu. Eu estou falando daquelas pessoas que recolhiam, isso muito comum, nos anos 80, 90, até início de 2010. As pessoas compravam os carnês e ia lá abrir uma nova inscrição no INSS, às vezes a pessoa tem 3 inscrições e aquilo não foi unificado. Então, é muito comum isso acontecer. E as pessoas, por faltar informação, vão ao INSS, não tem o correto esclarecimento e volta para casa achando que não tem o direito. E muitas vezes ela já poderia estar aposentada há algum tempo. Então, o que a gente sempre alerta e a nossa orientação é: se você tem dúvida sobre o seu tempo de contribuição, procure um profissional especializado para que ele possa avaliar o seu tempo de contribuição, fazer o seu cálculo e um planejamento previdenciário. Até porque, com essas questões das regras de transição, eu posso ter uma pessoa que preencha as 4 regras de transição, mas ela, numa regra específica, ela vai ter um salário-benefício melhor. Então, até isso, o trabalhador ele tem que se atentar. Por quê? A gente vê que já é uma rotina do INSS fazer um indeferimento em massa. Quantas pessoas
às vezes sentado num ponto de ônibus, numa praça, vai falar a mesma coisa. Olha, eu tive um benefício indeferido, eu solicitei o INSS e negou, e as pessoas deixam para lá. Nós não podemos deixar para lá porque é um direito nosso. Se você contribuiu, se você trabalhou, você tem direito, primeiro, a ter o esclarecimento que hoje não é feito e, segundo, a ter o melhor benefício concedido. Então, muitas das vezes, tem pessoas que a gente precisa judicializar uma ação, ou seja, entrar com uma ação na vara federal para que ela possa ter o seu direito atendido. Então, fica o nosso alerta aqui a respeito sobre as modalidades da regra de transição, até não ser, né, agregar aquela informação que o INSS muitas vezes lhe concede, porque pode ser que aquela informação esteja errada, e você buscar ali o seu melhor benefício, ter o seu direito social atendido. A gente pode destacar, então, que é uma questão, toda essa questão da aposentadoria, não de um caso específico, mas falando da questão da aposentadoria no total, ela tinha que ser tratada com mais cuidado, não é mesmo? Tinha que ser tratada por mais cuidado pelas instituições públicas e por conta dessa falta desse cuidado, dessa falta, a gente pode dizer até desse carinho com as pessoas e de uma obrigação, a gente falando como carinho, mas é uma obrigação das instituições públicas, as pessoas acabam precisando recorrer aos especialistas no assunto, justamente para não serem mais prejudicadas, como você mesmo disse. E até interessante, eu vou trazer um pouquinho da minha história, porque a minha formação inicial na especialização no direito não foi a área previdenciária. Só que eu vi que os meus clientes tinham uma carência, uma necessidade de uma atenção especial nessa área do direito, e às vezes vinham umas informações e eu falava, gente, isso aqui está totalmente errado. Aquilo foi me criando um mal-estar até me levar à especialização em área de atuação hoje que eu tenho da área previdenciária. Mas por quê? Porque é recorrente a gente ver o caso em que a pessoa tem o direito e o INSS ele nega. Eu não estou aqui levantando uma bandeira contra a instituição, tá? Mas nós estamos falando de um serviço que deveria ser um serviço de ponta, de qualidade, eficiente, e ele não é. E muitas das vezes a gente precisa aclamar a justiça para que o direito seja observado. É muito fácil o governo hoje chegar, de repente, numa campanha social e falar, olha, as regras para aposentadoria por tempo de contribuição mudaram nesse ano. Você, homem, vai ter que ter 35 anos de contribuição e 64 anos e 6 meses de idade, e você, mulher, 30 anos de contribuição e 59 anos e 5 meses de idade. Se eu não sei se aquela pessoa foi observado, se o tempo contributivo dela está correto, ou então ele chega e fala, olha, aposentadoria por pontos. Homem, você se aposenta com 103 pontos, somando o seu tempo de contribuição e idade. Mulher, você se aposenta com 93 anos, somando a tua idade e tempo de contribuição. É fácil eu engessar uma regra e dizer o seguinte, olha, é assim, se eu não dou à população a avaliação se o tempo que ela tem de contribuição está correto, se ela tem que fazer algum acerto no histórico previdenciário dela. Às vezes nós olhamos certos cadastros, né, que a gente chama de CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, vemos que o cliente tem várias lacunas ali, entrada num contrato de emprego que não teve saída, períodos de contribuição que sumiram, e aí a pessoa vai até o INSS e fala, eu quero corrigir o meu cadastro. E aí ela recebe muitas vezes essa informação de um servidor. Olha, quando você for pedir sua aposentadoria, você pede essa correção. Mas como que ela vai saber se ela tem direito à aposentadoria se ela está com o cadastro errado e o sistema lê errado? Entende? É uma bola de neve que o próprio sistema causa para o trabalhador e acaba retardando a aposentadoria dele. Porque esse é o objetivo hoje que nós vemos assim, da orientação da União, retardar as aposentadorias. O objetivo da reforma foi justamente fazer com que as pessoas se aposentassem mais velhas. E tudo que puder fazer para que as pessoas possam esperar, vai ser feito. Surgiu uma campanha alguns anos atrás sobre o fator previdenciário, que muitos conhecem, né? Que é aquele índice multiplicador da sua média salarial. E as pessoas criaram a alusão de que quanto mais tempo de trabalho eu tiver, melhor vai ser o meu salário-benefício. Só que com a mudança do cálculo da aposentadoria, essa verdade ela já não é mais aplicável. Ou, na verdade, ela nem é mais uma verdade absoluta. Porque, às vezes, a pessoa, se ela trabalhar menos, ela vai ter um salário melhor do que ela estender um contrato maior ou maior contribuição, às vezes, no mínimo ali do piso nacional, e o salário dela vai ser taxado. Então, até isso tem que ter um cuidado, uma avaliação para ver se aquele tipo de aposentadoria melhor é o mais adequado, se aquela pessoa ela se enquadra numa regra específica, onde o salário-benefício dela vai ser melhorado, se aquela pessoa trabalhou com insalubridade, esse tempo insalubre pode dar a ela um plus de tempo de contribuição, e aí às vezes ela acha que tem, um exemplo, 20 horas de contribuição e ela tem mais de 30. Então tem casos que a gente vê hoje no dia a dia que isso acontece, né? Às vezes a pessoa chega lá no escritório, doutora, eu tenho 28 anos de contribuição, acho que não tenho direito. Ela tem um tempinho especial lá na década de 90,
a gente consegue um PPP, consegue comprovar a especialidade, e ela tem ali um adicional de tempo e faz com que ela seja aplicada uma melhor regra de transição. Então, isso tudo tem que ser avaliado com calma. O que eu queria deixar é que, por mais que nós tenhamos mudanças que vão ser aplicadas esse ano, né, em relação à idade mínima, em relação aos pontos, não crie essa objeção de que eu só vou me aposentar segundo eu atingir a idade tal. Sempre faça uma avaliação, porque você pode se enquadrar numa outra regra de transição, às vezes, muito mais benéfica. É importante, então, a gente destacar que, é claro, a pessoa tem que ficar atenta aos tempos de contribuição, toda essa parte que ela ainda vai existir, independente do caso da pessoa. Então, a pessoa tem que ficar atenta aos tempos de contribuição, mas também entender um pouco do seu próprio caso, entender quais são as questões da sua profissão, como você mesmo disse, se acontece uma questão de insalubridade, algo assim que pode gerar esse bônus que você se referiu. Então, é muito importante que tenha essa melhora, claro, dos serviços públicos para um apoio melhor da população, porque essa é uma obrigação do serviço público, não é uma obrigação da população, mas que acaba sendo necessária nesse momento, e também levando em conta essa deficiência que a gente pode falar do serviço público, que a população se atente a situações como essa para não ser mais prejudicada por questões envolvendo a questão da aposentadoria. E, doutora, eu queria perguntar também sobre essa questão sobre quando a pessoa está para se aposentar, aí você falou que a cada ano vão ser mais 6 meses e esse processo ainda não acabou, não é mesmo? Não. A regra de transição, o próprio nome diz, ela traz uma transitoriedade das exigências legais para a pessoa se aposentar. Nós começamos, né, com 57 anos, já estamos, para a mulher, por exemplo, 59 anos e meio. E qual é a tendência para que essas regras de transição, elas deixem de existir ou, na verdade, não sejam mais aplicadas? Quando eu conseguir fazer uma transição da sociedade como um todo em relação às regras. Então, eu comecei com 57 anos, como eu falei, e o objetivo da regra de transição é até chegar na regra atual, que é 62 anos, a idade mínima para a mulher. O do homem começou com 58, vai ser exigido até 65. Então, no próximo ano, por exemplo, em 2027, a regra de transição para o homem já vai ser extinta, porque eu já vou ter ali a exigência de 65 anos, que é a regra já aplicável para a aposentadoria que foi criada pela emenda 103. Da mulher, não, eu ainda vou ter outros anos até chegar ao máximo de 62 anos de idade. Então, a cada ano vai ser adicionado 6 meses até que ao passar dos anos, né, a gente chega a 62 anos. Então, para as mulheres ainda vai ter uma regra de transição mais prolongada. Para os homens, o próximo ano já vai exigir 65 anos. Pelo menos a gente tem que levar em consideração que tem um fim, né? Tem um fim à vista, pelo menos de acordo com essa reforma que a gente teve em 2019. Se vai acontecer mais algum tipo de reforma, outra coisa do tipo, aí basta continuar acompanhando, não é mesmo? Exatamente. E aí, assim, da nossa parte, na época da reforma previdenciária, as pessoas que estão no meio jurídico fizeram uma campanha muito forte contra a reforma, né? Então, assim, a sociedade, ela tem que se atentar em relação... Nós estamos entrando em ano de eleição, né? Então, esse ano temos uma escolha consciente dos nossos líderes, das pessoas que vão nos representar no Congresso, porque é lá no Congresso que são criadas as leis, as normas onde nós temos que nos submeter, né? Então, assim, ainda não existe uma reforma em vista, tá? Um projeto de reforma, mas a tendência é sempre engessar ou endurecer mais as regras para a aposentadoria. Então, para que as pessoas se atentem a esse voto consciente, para que quem for nos representar lá tenha esse olhar crítico em favor da população e não em favor do governo, né? Porque a reforma foi nesse sentido, favorecer a União, e aí foi justificado que o INSS não teria condições de custear a longo prazo os benefícios, sendo que é o órgão que mais arrecada. Então, é um discurso que, na nossa concepção, não tem nenhum tipo de aplicabilidade, quando, na verdade, é só um discurso para justificar uma conduta que vem se estendendo ao longo dos anos, né? Então, fiquem atentos sobre isso. Acredito que não teremos uma reforma drástica nos próximos 5 anos, mas, com toda certeza, se tiver aí um apontamento, que toda a sociedade se insurja, né, nesse sentido, de fazer tudo que for necessário, primeiro, para escolher os seus representantes e, segundo, também, para que eventual reforma não seja aprovada, né? A gente possa fazer aí uma força, né, moral no sentido da nossa federação. E até para finalizar, Maiara, destacar, né, que a reforma foi realmente aprovada em 2019
e que, apesar dessas mudanças estarem acontecendo agora, essas últimas mudanças que a gente está comentando nessa entrevista de hoje, não é algo deste governo. Da mesma maneira que, como ela foi aprovada em 2019, era um trabalho que de mais de um governo até ser aprovado da maneira que foi. Então, Exatamente. é muito importante não ligar a reforma da Previdência a uma pessoa só, não é ligar a um governo só, porque é um trabalho que é da base inteira do governo inteiro trabalhando para esse ponto. Então, é muito importante não ligar um candidato, não ligar um político só a toda essa questão. Vou até adicionar a sua fala. Isso é claro, quando eu falo do governo, eu não estou falando do governante, eu estou falando de uma ideologia criada pelo próprio sistema, né? Então, nós tivemos reformas em 2010, que era de outro governo. Nós tivemos reformas em 2012, em 2016, em 2019. E isso vai se passando com o tempo. E quando eu falo sobre a questão do poder executivo, eu falo mais do cuidado com o poder legislativo, porque o legislativo que cria norma. O executivo, em tese, ele vai aplicar. Se ele conversar bem com o legislativo, nós temos aí um casamento perfeito que não é favorável à população como um todo. Então, quando a gente fala sobre o voto consciente, não é em relação à ideologia política, é você atrelar o seu ideal do direito social a pessoas que realmente vão representar essa bandeira, né, ao longo dos anos que estiver lá no Congresso Nacional, e o direito social seja observado, né? E até porque, depois que for aprovada a norma, o judiciário pode avaliar se aquela norma é constitucional ou não, mas até que isso aconteça, a norma vai sendo aplicada, prejudicando os nossos aposentados. É isso, Mayara. Vou agradecer muito a sua presença aqui no programa. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. Quando quiserem, estou à disposição. É sempre um prazer falar sobre direito social, sobre direito previdenciário e, especialmente, deixar as pessoas esclarecidas para que possam requerer o seu melhor benefício. Perfeito, Mayara. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. E, é claro, é um prazer conversar sobre um assunto tão importante com o nosso público, com a população. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.